Estamos de volta no Ação e Reação, esta sexta-feira, 24 de junho, dia de São João, também dia do Caboclo. Muitas notícias hoje na região, né? Muitos acidentes de trânsito. Essa semana foi uma semana com frio aqui para você que assiste de Curitiba, para o meu amigo Mário Gil que assiste de Portugal, né? O grande artista Mário Gil, artista internacional. Para todos vocês que assistem pelo www.tvcomsantos.com. E você de Santos, para a Grande São Vicente, que assiste ao vivo agora, e as reprises às 11 horas e também à meia-noite e meia. Hoje eu tenho o prazer de estar com o delegado Paulo Della Rosa, que nós fizemos questão aqui, a produção de estar no programa hoje, porque o delegado é conhecido como delegado poeta, e ele lança um livro, quer dizer, o seu terceiro livro amanhã, né? Amanhã na Realejo. Mas daqui a pouco ele vai dar o seu boa tarde, daqui a pouco nós vamos comentar mais sobre o livro Della Rosa. Boa tarde, meu amigo Eduardo. Boa tarde, João, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente agora, mas que tem as melhores referências. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho com que a TV Com, com que o meu amigo Eduardo e com que o programa Ação Reação me recebe. Eu me sinto em casa aqui e espero poder dividir um pouco com vocês aquilo que sei de segurança pública e tentar transmitir um pouco do amor que trago através das poesias. Também o nosso comentarista João Vilela, advogado, comentarista, empresário do programa. Boa tarde, João. Boa tarde, Filete. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Paulo Della Rosa. Boa tarde, olha, é um prazer fazer o programa contigo, e eu vejo essa parte da poesia, ainda mais você que tem uma atividade tão dura. Eu sei bem, porque eu tive um tio meu que foi delegado de polícia, e eu ia visitar ele no Vale do Paraíba, região de São José, região de Lorena, Guaratinguetá, e é uma atividade muito difícil, eu acho uma das mais difíceis do delegado de polícia civil, federal também, mas da civil é todo dia o trabalho, é um trabalho que não tem quase sorriso, né? A maior parte do dia é um trabalho muito difícil, prender as pessoas ou atuar na investigação é algo muito complexo, é algo muito duro e talvez essa parte da literatura sua consiga se externar e consiga te trazer uma tranquilidade maior para a tarefa que não é fácil do dia a dia. Mandar um abraço para a Rosima Rodan, que está vendo o programa agora, que mandou um abraço para todos. O WhatsApp 981598868. No intervalo nós vamos ver as mensagens, críticas, sugestões, para que a gente possa interagir com o nosso telespectador. Della Rosa, prazer ter você aqui novamente no programa, né? E como é você, quando estava atuando como delegado, assim, no dia a dia, tal, tem umas passagens suas que eu sempre li, né? Queria que você contasse algumas passagens dessas, aquela passagem dos CDs, né, que foram destruídos, tudo, e também se você já tinha esse dom das poesias, ou se você gostava de fazer brincando, ou se você já tinha esse hábito. Filete, eu costumo afirmar que o delegado de polícia, o oficial da PM, o policial federal, aqueles todos que trabalham na segurança pública, habitualmente convivem com o pior e o melhor da sociedade. A nossa atividade, como o doutor João, querido amigo, bem lembrou, é uma atividade que requer, sim, um certo endurecimento. E talvez seja essa a grande preocupação dos bons policiais, das heroínas e heróis que compõem as polícias brasileiras, porque não é fácil ser policial no Brasil. Mantermos, como diria Che Guevara, uma certa ternura. Então, eu acho que a leitura foi a grande porta, posso me chamar de João, né? Claro, claro. João, que me fez entender a importância de não nos endurecermos. Porque o policial tem, sim, de ser enérgico, a sua atividade há de ser contundente, Filete, mas sempre respeitando a essência humana, o ser humano. A poesia veio nascendo aos poucos na minha vida. É interessante dizer isso. Eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei de escrever. Procuro ter um respeito com as palavras. E a partir daí eu acabei entendendo que a manifestação romântica, a manifestação sentimental, a manifestação carinhosa, em nada colide com a atividade policial ou qualquer outra atividade. Elas se complementam, fazendo que o ser humano tenha sempre atenção no seu trabalho, no foco da sua atividade, mas sem perder jamais, João, aquilo que transcende você a cada palavra, o respeito com o semelhante. Claro. Nós nos completamos a partir do outro, e isso a poesia me trouxe. Parabéns. João, essa questão aí você que já tem parente
delegado, conhece bem essa atividade, né? Embora seu pai fosse dentista, né? Mas o que você acha dessa questão do endurecimento da polícia? Eu vejo que a polícia tem um papel, e eu tenho muitos amigos da Corregedoria da Polícia Militar, muitos policiais militares são amigos meus, muitos da Polícia Civil, tenho amigos de infância que são investigadores da Polícia Civil, delegados também, e eu sei do trabalho que é árduo, é um trabalho muito complexo, porque se lidar com os seres humanos violentos normalmente, o dia a dia é esse, e a desvalorização que nós temos no Brasil. Porque você vai pegar um policial num país desenvolvido, pode ser o Japão, os Estados Unidos, qualquer país da Europa, normalmente há um respeito muito grande. E há uma questão de você, por exemplo, morar num prédio que tem um policial militar, morar numa rua que tem um policial civil. Isso impõe um respeito muito maior em qualquer lugar. Aqui parece que virou o contrário. Às vezes o policial militar tem que lavar a roupa escondida. Não pode se dizer que ele é policial civil. Tem medo de dizer porque a violência do crime é muito grande. Nós sabemos hoje que o crime organizado, ele impõe aos devedores dele, ou paga, e o cara vai cometer crime para pagar, normalmente por droga. Então ele fica devendo droga, tem que pagar o traficante, ou ele morre, são 3 opções que ele tem. Ou ele paga, para pagar normalmente ele vai cometer um crime para poder amealhar o dinheiro, ou ele mata um policial. Muitas vezes a cobrança é essa, mate um policial. Então nós vemos que algumas atividades hoje no Brasil, e eu vejo isso a parte criminal, eu tive um grande professor quando fiz a Faculdade de Direito, que foi o Dr. Nelson Concerino, pai do Cássio Concerino, que hoje é promotor em São Paulo, mas ele foi um excelente professor de Direito Penal, tive excelentes professores de processo penal, a professora Silvana, por exemplo. Então, a gente começou não gostava de direito penal, detestava. E eu comecei a entender um pouco mais, até que o meu exame de ordem foi em direito penal. Interessante. E eu não gostava, quando entrei na faculdade, não queria nem passar perto. E é interessante como é que funciona realmente o crime. E eu vejo hoje, por exemplo, o calcanhar que nós temos, eu olhando, não sei como que você vai pensar dessa forma. Nós temos vários problemas no Brasil do crime. Mas, assim, eu não vejo grandes problemas de homicídio. O homicídio puro. O que eu vejo é muito latrocínio e o que eu vejo é muito roubo. O restante eu vejo bem adequado até, por um lado, ao restante dos outros países mais desenvolvidos. Santos reduziu os homicídios aqui. Homicídio, Filete. Então, não, mas o latrocínio é que é o problema. O medo da população é o roubo. E o roubo, para virar um latrocínio, é fácil. É muito fácil. E o roubo, ele é pouco... A pessoa, por exemplo, condenada a 5 anos e 4 meses por um roubo, dá mais ou menos, na média dá mais ou menos isso. Com um sexto, ele sai para a progressão. E fica 9 meses preso. Então, para ele, às vezes, compensa financeiramente. É o crime patrimonial o grande problema. Eu não vejo o problema no crime passional, aquele da paixão. É mais ou menos igual no mundo inteiro. Um maluco lá nos Estados Unidos entrou, fuzilou um monte de gente. Aquilo é um crime de paixão. Ele não está fazendo para amealhar dinheiro daquela forma. Ele sabe que vai morrer, inclusive. Mas o grande perigo hoje, além desses malucos que tem, mas isso vai ter em qualquer lugar do mundo. Isso não tem jeito de você coibir de forma um pouco mais forte. Na América e na Europa está pior. Ele vai morrer. Não, sim, mas ele vai morrer. Lógico. Então, para ele, tanto faz a pena ser prisão perpétua, ser o que for. Ele não importa, ou ser pena de morte, ele vai morrer mesmo. Ele sabe que ele vai cometer o crime e vai morrer. Então, esses crimes passionais, do vizinho que briga com o outro, de um crime de trânsito, às vezes uma briga mais acalorada, um marido que mata a mulher, uma mulher que mata o marido, são crimes que, no mundo inteiro, claro, temos que reduzir, mas vai ter. O grande problema que eu vejo é o crime organizado. E isso gera o roubo, que em 2 segundos vira um latrocínio. Aquele menino na porta do Santa Cecília. Era um roubo, ele ia roubar a roupa, se vira, o revólver dispara, mata. Menino na glicério, por causa do na celular. Glicério, por causa do celular. O medo no sistema Anchieta Imigrantes. Alguém ali está querendo, não, tem raiva de quem passa. Não, não é raiva de quem passa, quer levar dinheiro, quer levar bem material. Então, hoje o medo do brasileiro é contra esse
Porque as pessoas querem blindar o carro, as pessoas querem cercar a casa, as pessoas querem colocar alarme, querem colocar sistema de rastreamento. Cachorro. É a grande questão que eu vejo. O roubo é o ponto. Dela Rosa, essa questão aí que o João colocou, dos latrocínios, das questões do... É bastante interessante. Acho que se eu tivesse conversado com o João antes do programa, nós não afinaríamos tanto a opinião. Obrigado. Nós temos, definitivamente, enquanto sociedade, instituições policiais e povo irmanados, assumirmos essa problemática. Segurança pública é dever do Estado, sim, mas é responsabilidade de todos. Então, partamos o problema em 2 momentos. O primeiro deles, qualificarmos melhor a polícia militar, a polícia civil, remunerando melhor, dando mais condição para que o policial seja cada vez mais técnico, aprimorando a sua técnica com cursos de formação, de reciclagem contínuos, valorizando a atividade e o trabalho do policial, para que hajamos de maneira mais eficiente. E, por outro lado, João e caro Filete, a minha cruzada por onde vou. O João foi felicíssimo quando pontuou a questão do crime patrimonial. Mas há um crime, João, na esfera do direito penal patrimonial, que nós brasileiros temos muita irresponsabilidade com ele. O crime da receptação. Sim. Então, o que acontece? Lamentavelmente, na sociedade brasileira, as pessoas de bem, eu, os meus familiares, a senhora, o senhor, os nossos amigos, acabam dando ao crime de receptação uma importância menor. E ele é gravíssimo. Por quê? Porque os grandes crimes de roubo, de furto e os seus agravantes, como João com muita propriedade salientou, o crime de latrocínio, roubo com evento, morte, nasce por conta do patrimônio. Que eu pergunto sempre, pergunto ao senhor, pergunto à senhora, onde estão os celulares que foram roubados? Onde estão as correntinhas que foram roubadas? Onde estão os carros furtados? Eles desaparecem? Ou eles são postos num totem nas comunidades menos favorecidas e todos ficam adorando? Lamentavelmente não, João. Eles são readquiridos pela sociedade de bem. Então nós, enquanto sociedade, acabamos por alimentar a criminalidade. Porque um valor do celular tão bom, um negocinho da China. Será possível que alguém não sabe que um celular que custa R$3.000 na loja e está sendo oferecido a você por R$200, ele tem uma origem duvidosa, para se dizer o mínimo? É bem possível que seja uma origem criminosa? Aquela peça que vamos buscar no Robalto em São Paulo, mais barato, aquilo veio de onde? Filete, é tão sério que até os estrangeiros conhecem o termo Robalto, João. O Brasil vem dando um péssimo exemplo nisso. Uma sociedade ordeira, uma sociedade trabalhadora. O brasileiro trabalha muito, mas ele é um pouco leniente, ele é um pouco permissivo com o crime da receptação. E fica aqui, Filete, no prestígio do seu programa, na voz do amigo João, que chamemos a população a essa responsabilidade. Exijamos dos nossos governantes melhor aparelhamento das nossas polícias, valorizando mais o policial e, em contrapartida, a postura individual, definindo de maneira clara, objetiva, contundente a linha. Nós somos cidadãs e cidadãos do bem. Portanto, devemos sim cumprir as leis. Devemos sim nos atermos ao estrito cumprimento da lei, porque senão estaremos todos à mercê da criminalidade, que tem regras próprias, e o João, um homem de uma cultura horizontal, regras próprias e duras. Eles matam, eles torturam, eles estão tomando conta dos espaços, justamente porque nós, diferentemente da nossa essência, porque o brasileiro tem a melhor das essências, estamos deixando que o mal acabe vencendo o bem, por conta das nossas posturas. Eu concordo plenamente, até queria colocar um outro ponto. Nós temos as feiras do rolo. Você imagina, você vai para o Guarujá, existe um lugar ali, Vicente Carvalho, quem não conhece, já foi, até deve ter pessoas que são sérias, que estão ali vendendo produtos e comprando produtos usados. Mas a grande maioria a gente nota ali que tem muita coisa estranha, no mínimo. Bicicletas, inclusive, essa questão toda.
E aí eu vejo, outro dia eu perguntei para um amigo meu que lida com celular, e vende celular, conserta celular, falei, qual que é o... Mas o cara, como o cara destrava uma senha? Como é que o cara consegue... Tem alguns até que conseguem fazer... Sim. Mas a grande maioria não é isso, é vender a bateria, é algo assim que é irrisório em termos financeiros, mas o abalo que traz na sociedade, uma pessoa chegar armada para você e levar um bem seu, não importa o bem até, a questão é o pânico que te traz. E às vezes a pessoa está nervosa também, a qualquer coisa que você faz em falso, ela atira, né? Eu estava contigo, um amigo nosso, só conhecido aqui em Santos, que falou, foi assaltado ali na entrada de Santos, estava comigo quando ele comentou, não vamos comentar para não falar. Ele comentou ao vivo aqui. Ao vivo, tá. E foi assaltado na entrada, pararam o carro dele de dia, na entrada da cidade, não era no semáforo, era antes. Quer dizer, o pânico que dá, a pessoa ter que tirar a carteira, tirar os documentos com uma arma na cabeça, uma pessoa de bem. E ainda pedir permissão, olha, vou pôr minha mão aqui. Aqui. Pois é, para poder pegar. Vou pôr a mão no meu bolso. Então, assim, tudo isso nós chegamos num ponto que é assustador. E não tem mais aquela questão, vai assaltar quem tem dinheiro. Eles assaltam qualquer um. Eles assaltam no ônibus, eles assaltam em qualquer lugar. Na comunidade, às vezes, o pessoal mais simples é assaltado. Sim. Não é mais aquela que, eu estou seguro porque eu estou aqui na comunidade. Não tem mais isso. Nós chegamos a um ponto que nós construímos, a Ecovias constrói, esse dinheiro sai do dinheiro do pedágio, é dinheiro que poderia ser melhorado de uma série de outras formas, tem novas estradas. Um muro, que aquilo é caro. Aquilo é caro fazer aquilo. Um muro, uma tela, para talvez nada até. Eu acho que até piorou. Não, piorou. Porque se esconde por trás ali, a polícia não vai entrar ali mesmo, então quer dizer, ficou esquisito, né? É algo assim que chegamos num limite nas nossas casas, sabe? Eu acho uma coisa tão bonita quando você vai num lugar, você vê aquelas casas sem muro, sem grade. Padrão americano. Não é um padrão americano, era o padrão que nós tínhamos, Filete, isso que me dá medo. Chama padrão, né? Que fica as casas abertas com grama. Sim, porque elas têm menos... Outro dia eu vi, falou em padrão americano, eu lembrei, eu estava vendo um desenho dos Simpsons, e eles passando como se o bairro tivesse ficado um futuro ruim para o lugar, a cidade que eles estavam. E o interessante, que no futuro, né, que eles chegando no futuro, o lugar estava ruim, o que tinha? Muros altos, grades nas janelas, cercas elétricas em cima. Esse é o padrão quando as pessoas vêm. E o que eu vejo, Della Rosa, é um problema sério na legislação. Porque, dois problemas que eu vejo muito sérios. A legislação, que é um trabalho enxuga-gelo. Os policiais já conhecem aquelas pessoas que vão ali e são reiteradas vezes. Esse é o grande problema. O que você colocou é perfeito. É pouca parte da população. Mas essa pouca parte faz todo dia, 3, 4, 5 vezes por dia, é o trabalho dele. Aí você prende, aí a justiça solta porque a lei permite soltar. Não é o juiz que está errado, ele está aplicando a lei apenas. Solta, ele volta a delinquir de novo. Aí vai para um presídio que ele aprende a fazer outros crimes. Porque o presídio é um caos no Brasil. Quem já entrou num presídio sabe o que é um presídio brasileiro. É uma escola de crime. A pessoa não trabalha, tem visita íntima, que é algo assim que é inadmissível em qualquer lugar do mundo. Agora, tem uma nova lei no estado de São Paulo que não pode mais fazer a revista para visita íntima. A pessoa que vai visitar o preso dentro do presídio não pode ser mais revistado. É algo inadmissível. Ter a visita já é inadmissível. Soltar a Suzane von Richthofen, parece que era piada, a gente contava essa piada, olha, que dia vão soltar ela no Dia das Mães, hein? Soltaram no Dia das Mães. É o país da piada pronta. Porque a lei permite essa vantagem. Qualquer pessoa que assalte em qualquer país, aliás, esses países são mais civilizados, são países considerados seguros, são países que têm as leis mais duras. Não tem as leis mais brandas. Eles têm as leis mais duras. Será que a gente nunca pensou uma coisa ligada à outra? Será que a gente nunca pensou que as melhores escolas desses países também estão ligadas a isso? As famílias mais coesas, mais sérias, com responsabilidade com seus filhos, sabe? Não é questão de ter dinheiro, porque senão você não veria a bandalheira que você vê nas grandes famílias ricas. Aliás, a bandalheira acontece em todas as esferas.
A gente tem aquele costume de misturar. A pessoa tem um padrão social com menor renda, a gente acha que isso é uma desculpa. Mas não, a bandidagem acontece em todas as esferas, em todas as classes sociais. Aliás, eu acredito até que na mais alta aconteça mais. A aparência é bonita, mas a podridão escondida é o que o doutor colocou agora. Não pode generalizar, né? Não estou generalizando. Tem famílias e famílias, né? Tem famílias e famílias, mas só se permite... porque o que acontece, filha, só para bem resumir, você acha que a pessoa do tráfico de drogas, vamos pensar numa comunidade no Rio de Janeiro, no Morro do Rio de Janeiro, aquele cara ali, ele sabe fazer o tráfico? Ele recebe aquilo. A arma, ele recebe aquela arma. Foi porque o tem gente falou, lá em cima. Tem gente lá em cima facilitando isso. Bem lá em cima, que consegue fazer a transferência de dinheiro, que aquilo é pago, não é feito aqui no Brasil. Ninguém faz cocaína aqui no Brasil. Pouca gente talvez faça. Ele vai lá na Bolívia, vai lá na Colômbia. Aqui faz a mistura, né? Faz o batismo, né? Então, essa entrada de armas, essa saída... Nós somos profissionais em batizar. Colocar talco, colocar anfetamina, colocar adrenalina, quase mataram as pessoas, né? Pois é, mas aí é que tá. Colocar pó aditivar com o brasileiro. Você acha que essas pessoas têm condições de fazer essa montanha de dinheiro, de mandar para fora e vir esse dinheiro? Não, aquele é o operário do tráfico. Aquele cara que aparece com a R15 na mão, se impondo, aquele cara que oferece medo, que as pessoas têm medo, que metralha se alguém se perder no GPS no Rio de Janeiro, ou aqui também, esse cara é o operário do tráfico, mas quem está lá em cima, às vezes num bairro bacana da Zona Sul do Rio, é que às vezes está comandando aquilo tudo. E é fulano para cá, fulano para lá, o cara tá doutor, é tudo aquele bacana, né? Dela Rosa, essa questão, também tem uma questão aqui, o Supremo Tribunal definiu que o tráfico de drogas praticado por réu primário não é crime hediondo. Defensor público elogia a medida, mas para promotor, essa decisão legaliza a profissão de traficante. O Brasil vive um momento absolutamente ímpar. Nós todos fomos acordados com a seguinte realidade. Estamos insatisfeitos com tudo. Estamos insatisfeitos com a legislação, com a política, com a parte social, com a parte financeira. Falta ainda um pequeno detalhe para que entremos definitivamente num novo tempo. Entendermos de uma vez por todas a importância do papel de cidadão. Não é porque o Supremo Tribunal Federal, não é porque o presidente da República, não é porque o prefeito, o governador, o milionário, o empresário famoso entende algo, que isso está de acordo com a nossa essência. Nós precisamos, sim, colocar a nossa voz, apresentar os nossos queixumes, de maneira ordeira, de maneira civilizada, mas deixar muito claro para todos, em quaisquer esferas, que não estamos concordando com o que está acontecendo. João, muito carinhosamente, fez uma abordagem doce, mas a legislação está fraca. E nós estamos descontentes com essa legislação. Mas, infelizmente, nós reclamamos muito, chiamos muito e agimos pouco. A questão carcerária nesse país é uma indecência, é uma vergonha. Tratam de dizer que preso há de ser colocado como entulho, como lixo. Só que esquecem que esse entulho ou esse lixo amanhã volta para a rua e vai estar mais violento, mais perigoso. Então, havemos de ter uma política séria no que diz respeito ao tratamento carcerário. Contundente, que limite, sim, a ida e vinda, o comportamento, mas humana e ressocializadora, porque isso é problema nosso. A questão do tráfico. Infelizmente, é mais um dos delitos que a sociedade brasileira, meu amigo João, acaba tendo uma certa boa vontade. Porque o usuário de droga é responsabilidade dele. Ele que sabe o que está fazendo com a própria vida, com o próprio futuro, com a própria saúde. Mas por conta de um número grande ou significativo de usuários, a figura do traficante permeia a nossa sociedade. Ele é tratado com um certo respeito,
com uma certa deferência. Esse monstro que assola a sua família, a minha família, porque sim, eu tenho problemas de usuários de droga na minha família. E sem o desgaste, a dor, a tristeza que isso causa. E quando o Supremo Tribunal Federal dá uma enfraquecida nessa contundência da lei contra a figura maior da criminalidade, o traficante, o mais perverso dos bandidos, a sociedade perde como um todo. É claro que defensores, e eu os respeito com todo o meu coração, com todo o pouco de ciência que tenho, lhes faço reverência, estão festejando. Porque, afinal de contas, eles estão do lado necessário, fundamental da defesa. Mas a sociedade precisa soerguer a sua voz, João, e não aceitar, especialmente algumas peças fundamentais da estrutura criminosa. O traficante, o lavador de dinheiro, o chefe do crime organizado, porque esses sim são figuras deletérias. Quando agem, não agem vitimando a um, ou a dois, ou a três, agem vitimando a coletividade. Um traficante num bairro é suficiente para a desgraça, o infortúnio, Filete, de várias famílias. E assistimos de maneira passiva, de maneira paciente demais, essa decisão. Havemos de respeitar a lei. Havemos sim, e eu sou um exaustivo defensor da defesa, do sentido de respeitarmos as autoridades. Mas temos o direito, e digo mais, João, temos o dever de nos insurgirmos contra decisões que parecem em desacordo com a nossa essência, com os anseios que temos como coletividade. E fica aqui mais uma vez, Filete, já o fiz uma vez na sua presença, e já falamos bastante sobre isso. Não tenho nenhuma dificuldade em apontar onde a polícia errou, em alguns momentos. Erramos, João, quando nos afastamos da sociedade, quando não tivemos coragem de apontar os nossos erros e pedir ajuda para a solução deles. Porque nenhuma instituição alguma, nos tempos modernos, pode agir isoladamente. Nós precisamos do apoio das outras instituições e precisamos, fundamentalmente, do apoio da comunidade. Nós vamos a um rápido break, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje, dia 24 de junho de 2016, com o delegado poeta Paulo de la Rosa e comentarista e advogado e empresário João Vilela. Bom, fala dos apoiadores logo, porque o debate aqui tem muitas pessoas participando através do WhatsApp, e o debate sempre, quando fala de criminalidade, de assuntos do meio jurídico, sempre é um debate forte, né? Pode ser mais acalorado e depois não dá tempo de falar dos nossos apoiadores. Fala do www.ozan.com.br. Ozan, Plano de Assistência Familiar. Telefone 32-28-8000. Plano de assistência familiar, mais de 500 mil pessoas na Baixada tem Ozan. Faça como essas pessoas. Ligue para a Ozan, converse lá com o Fábio Garibe e garanta o seu plano de assistência familiar. Também o restaurante Boqueirão Express Grill, aí comidas maravilhosas, né? Rua Lobo Viana 89. Ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão, né? Lá manda um abraço para o Nelson, para o Paulo, né? O Nelson, que é São Paulino, está confiante no jogo de domingo contra o Santos no Pacaembu, mando do Santos, mas joga em São Paulo os dois jogos, né? Tanto o mando do Santos quanto o São Paulo, torcida única e a inovação da federação, um único ônibus, né? Aí Boqueirão Express Grill, e um abraço para o Paulo também, que é corintiano também, técnico novo do Corinthians, e aí você pode deliciar excelentes pratos, sobremesas, para você que não está de regime, aí nesse frio, pode ir lá e saborear uma comida de excelente qualidade, né? Inovação agora, De La Rosa, temos dois assuntos importantes. A subsede do Santos ontem foi assaltada em São Paulo, né? Estava vendendo ingressos para esse jogo Santos e São Paulo, domingo às 16 horas no Pacaembu, mano do Santos, né? E no jogo no retorno, também no Pacaembu, jogo do Mano de São Paulo também no Pacaembu. Então, esse Mano do Santos, torcida única do Santos. No segundo turno, torcida única do São Paulo, também no Pacaembu, né? E também uma outra coisa que inovou, não sei se adianta muito, mas os jogadores vão chegar no mesmo ônibus. Então, os jogadores do São Paulo e do Santos vão chegar no mesmo horário e no mesmo ônibus. Para evitar pedradas, aquelas coisas que ocorrem com frequência, né? Mesmo com os batedores, às vezes ocorre uma pedra que sai, um rojão. Então, o torcedor não vai saber que lá está o jogador do Santos e São Paulo
Então, é uma inovação da Federação Paulista, da CBF, desculpa. Então, eu queria que você comentasse a notícia do subsede do Santos. Cara corajoso, hein? Porque o filho do Nico trabalha lá, o Nico tá sempre lá, o cara é corajoso, hein? Esse cara vai ser o delegado Nico, que é santista roxo, é um dos cardeais da polícia e trabalha lá, e está sempre na subsede, né? Filete, o futebol nos serve para muitas coisas. Sofrer, chorar, no meu caso, sou um corintiano fanático. Mas você é fanático, Della Rosa? Sou fanático. Mandar um abraço para o Augusto Capô de Casa, que também é corintiano, e para o Heraldo, nosso amigo Heraldo, né? Há de nos servir também para essa reflexão. Gostaria só de mandar um abraço ao nosso amigo Gilmar Moleiro, tão querido. Precisamos, de uma vez por todas, e disse isso no primeiro bloco, meu amigo João, nos posicionarmos enquanto cidadãos de bem. Guerra de torcidas, violência física, violência que gera até a morte, apedrejamento de ônibus, praticados por gente de bem. Torcedores como eu, como o João, como o Filete, pessoas que amam o seu time, que choram se o seu time perde, festejam se o seu time ganha, aceitam uma brincadeira, brinca, mas dentro dos limites da civilidade. Perdemos tanto a mão, nos afastamos tanto da nossa condição de cidadãos, que estamos assistindo essa barbárie de um evento da grandeza de um clássico de futebol ter que ser de torcida única. É o Estado falido. Estamos assumindo, João, a nossa absoluta incompetência enquanto dirigentes, enquanto autoridades e, o que é pior, enquanto cidadãos. É uma vergonha para todos nós. A beleza do futebol está na grandeza da diversidade, no efeito maior de chorar, sorrir, torcer. E o que é mais importante, assaltaram mais uma vez a subsede. Dessa feita, a do Santos. Como já fizeram com a do Corinthians, a do Palmeiras, a da Ponte Preta, a do Remo do Norte, a do Grêmio do Sul. E aqui vamos mais uma vez nos socorrer da nossa Carta Magna, João, da Constituição. Segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, Filete. E aqui a chave mestra para o começo de um novo tempo. Assumirmos o nosso papel de cidadão. Há na estrutura policial, João, você a conhece tão bem, por militar na área, por ter amigos e por ser um empresário e um cidadão que cumpre a lei, um fenômeno importante, o Disque Denúncia. 181 não precisa se identificar. Será possível, meu amigo, meu irmão Filete, que esses torcedores não sabem quem são os maus elementos que estão entre eles? Que vestem e desrespeitam o manto sagrado do seu time? Será que eu não sei que um corintiano violento, baderneiro, ladrão está infiltrado na torcida do Corinthians? E qual é a minha responsabilidade enquanto corintiano, enquanto cidadão? E dá-se o mesmo com cada um dos torcedores dos gloriosos times que compõem essa beleza que é o futebol brasileiro. Responsabilidade. A mesma que nós clamamos fora do futebol, dentro do futebol. Usarmos o Disque Denúncia. Não há nenhuma condição de sermos identificados. E a polícia vem se aparelhando nesse aspecto. A justiça, o João conhece bem, vem, para e passo, se modelando para tomar atitudes mais enérgicas e mais imediatas em contra desses criminosos, desses baderneiros. Mas nós não podemos deixar que toda a responsabilidade, toda a investigação, todo o saneamento desse mal que assola o Brasil, que é a insegurança pública, fique tão somente na mão do Estado. Precisamos, João, agirmos como você o faz, cumprindo as normas, quer na sua atividade empresarial, quer na sua atividade laboral, quer na sua condição social. E mais do que isso, temos que efetivamente assumirmos a responsabilidade, porque ela é de todos, da questão da segurança pública. Denunciemos. 181. Apontemos as ervas daninhas. E, mais uma vez, o João, de uma cultura tão horizontal, tão fascinante, fez uma observação ali que me tocou o coração. São poucos os maus elementos, João. A esmagadora maioria da população brasileira é composta de mulheres e homens de bem. Uns poucos estão nos tornando assustados, desencorajados. Qual é o pai de família que se sente à vontade de pegar o seu filho ou a sua filha, a sua esposa e
ou qualquer relação homoafetiva que tenha e se dirigir até um estádio de futebol para ver o seu time jogar. E está acontecendo o mesmo, o Filete da Minha falando aqui, nós estamos preocupados de sairmos de casa com o que vai acontecer com os nossos filhos, de sairmos de casa para irmos trabalhar, para nos divertir. É um direito que temos, que estamos abrindo mão por conta de posturas erradas que temos e por falta de participação. E mais uma vez, pense, meu amigo, pense, minha amiga. Um simples telefonema pode retirar do seio de uma comunidade um monstro desse que só traz desgraça, desamor e desesperança. Eu li uma vez um livro de um criminologista, não um criminalista, um criminologista americano, um psicólogo que trabalhou durante 25 anos nos presídios americanos e escreveu um livro que ele chegou a uma conclusão, que 10% aproximadamente, da 9 qualquer coisa, mas para arredondar os números, 10% das pessoas que foram presas eram pessoas que não iam nunca mais cometer o crime, nunca mais cometeram o crime. Aprenderam, erraram, vacilaram. Acontece muito com as mulheres, por exemplo, às vezes levam a droga para o namorado, escondem na casa delas. O famoso avião, né? O avião. Pessoas que são pessoas que trabalham, pessoas que fazem... Mas escorregaram um dia e foram pegas, um dinheirinho fácil ali, mas não vão voltar a delinquir. 10% são assim. 10%, segundo ele, é de uma recuperação praticamente impossível. Verdade. São pessoas más, de índole má, que ela não consegue se controlar. Ela vai sair dali, pode fazer o que for, pode ter a regeneração que for, um presídio perfeito, ela vai continuar delinquindo. Talvez até um distúrbio, uma questão mais neurológica, uma doença, uma questão mais, pode ser alguma coisa. Ele não quis entrar no fato até. Quer dizer, 10% ninguém recupera. 10% ninguém recupera. Difícil, de extrema dificuldade de recuperação em qualquer lugar do mundo. Ele fez nos Estados Unidos, mas ele chegou à conclusão, pode ser no Japão, pode ser na China, pode ser nos Estados Unidos, pode por tudo, pode bater, só se matar que o cara não vai conseguir delinquir de novo, mas é a única forma. E 80%? Tem que trabalhar em cima. Depende. Tem que trabalhar. Depende do presídio, depende da condição, depende da forma, depende de tudo. Então, eu vejo esse ponto sempre na sociedade. E eu acho que a gente pode usar na sociedade da mesma forma. 80% depende das condições dadas. Então, o grande problema que nós temos são os 80% das pessoas que são presas. Porque a gente não consegue dar uma adequação e elas acabam dependendo e fazendo ruim de novo. Eu queria só abordar rapidamente essa questão da decisão de ontem do STF, que me assustou. Porque, pela nossa Constituição, o crime hediondo não seria passível da progressão de pena, que é aquela que você começa teoricamente no regime fechado, ou no semiaberto, não tem semiaberto, acaba indo para o aberto, mas no regime fechado, passaria para o semiaberto, depois para o aberto, e você teria uma progressão da pena. A nossa Constituição dizia que não pode. O crime hediondo, para quem não entende o palavreado jurídico, é um crime detestável, um crime bárbaro, um crime que é odiado pela sociedade, é um crime que dá desprezo da sociedade para aquela pessoa pelo tipo do crime. O estupro, por exemplo, é um tipo de crime hediondo. Por um estupro, justamente, um líder religioso, pasmem vocês, um pastor evangélico, infelizmente, que cometeu alguns crimes de estupro, há uma década atrás praticamente, e inclusive pedofilia, ele conseguiu alterar, estudou muito inclusive, foi preso pelo crime hediondo, não tinha progressão de pena. Aonde? Aqui no Brasil. E conseguiu que isso chegasse até o STF, e o STF entendeu que era uma questão de igualdade, então não tem progressão também o crime hediondo. Agora essa de ontem me assusta muito, porque essas pessoas estavam transportando drogas, esses traficantes, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não era odioso. Sabe quantos quilos de droga eles estavam traficando? 752 quilos que vão matar, vão torturar, vão acabar com a grande parte, se não todas, as famílias brasileiras. Porque eu não conheço ninguém que não tenha em sua família, na sua família talvez um pouco mais ampla, com primos ou sobrinhos, que não tenha um problema com droga. Eu não conheço ninguém.
Eu conheço pessoas que não sabem que tem, mas que não tenham, eu não conheço. Então esse ponto chegou, e aí essa pessoa deixou de ser hediondo, e a vantagem de deixar de ser hediondo, além, a progressão já tinha, né? já não tinha esse problema. Eles vão ter um tratamento muito mais tranquilo. Então, não vai ter todos aqueles problemas do crime hediondo, que começaria no regime fechado. Ele pode já começar, inclusive, no semiaberto, que não existe também. Nós não temos a Casa do Albergado, que é uma outra falha do Estado. Não existe regime semiaberto praticamente no Brasil. Então, nós temos um problema sério de legislação. Essas pessoas que estão, às vezes, no Supremo Tribunal Federal, estão lá no ar-condicionado, com vários seguranças, com motorista, carro blindado. A sociedade não está igual para eles. Eles não pegam o ônibus todos os dias, eles não andam por aí, eles não sofrem assalto. Nunca sofreram um assalto desde quando eles são ministros. E nunca sofrerão. Agora, você, eu, qualquer um de nós, estamos à mercê do traficante, do latrocida, do assaltante, do roubador, tudo que acontece de mal na sociedade. E essa pessoa vira, esse criminoso, ele passa a trabalhar com isso. E pior, ele começa a juntar com outros criminosos e começa a formar uma quadrilha. E pior, ele começa a ter um crime organizado. E pior, ele começa a se infiltrar nas polícias, no comércio, na política principalmente, na justiça. Ele se infiltra em todos os lugares. Ele se infiltra no direito. Hoje nas faculdades de direito existem alunos pagos pelo crime organizado para fazer a faculdade de direito. Eu vi isso quando eu estava fazendo faculdade de direito. Eu conheci. Então, você imagina como está chegando no ponto. Para que o crime está pagando um aluno para poder defender os seus e achar meios de você conseguir resolver? Chegamos num ponto, num limite que o brasileiro não aguenta mais. Infelizmente, esse limite chegou e não dá. A polícia simplesmente enxuga gelo. Prende várias vezes o mesmo delinquente, até que alguém o mata, ou ele mata alguém, ou ele acaba se envolvendo. A vida dessas pessoas é curta, né, doutor? Eu não consigo ver assaltante com mais de 40 anos normalmente. A maioria... Dura um pouco. Dura pouco. Realmente com 20 e poucos anos já morre. O Caculé, presidente da Sociedade de Melhoramentos da Pompeia, quer dizer, afastado agora, né, porque em virtude de ser pré-candidato, ele convida a todos aqui para um evento que vai ter na Sociedade de Melhoramentos da Pompeia, onde o Luiz Soares, que era seu vice, assumiu, que vai ter mudas de plantas para doação, é um evento sobre meio ambiente, né? E a ONG Amigos da Água também vai estar lá com nossos amigos dessa ONG. Então, se você tiver sábado, amanhã, a partir das 9 horas, Sociedade de Melhoramentos da Pompeia vai realizar um ato ambiental com doação de mudas, enfim. E o Caculé, que está assistindo o programa, manda um abraço para o João, para o De La Rosa, né? Obrigado. O Sidney Costa também está vendo o programa, nosso amigo advogado aqui. A Valéria Capô de Casa, irmã do Augusto, também na tela, né? Abraço, Valéria. Valéria é um doce de pessoa. E agora muitas perguntas aqui, acho que nós vamos agrupar. O Jorge, a Vilma e o Fernando, eles perguntam para o delegado poeta, também para o João, o que ele acha da atividade delegada. Pergunta difícil, hein? Mais uma vez, a demonstração clara da falência do Estado. Nós temos um arcabouço jurídico construído, onde as polícias têm papel absolutamente definido. A polícia militar, patrulhamento ostensivo, ou seja, evitando que o crime aconteça. A polícia civil, a partir da ocorrência dos crimes, sua elucidação, o que chamam tecnicamente de persecução criminal. Muito bem, nós acabamos misturando isso tudo. Em vez de fortalecermos os pilares, valorizando os policiais e a instituição policial militar, heroínas e heróis, para que cada vez mais ajam de maneira eficiente para que o crime não ocorra. Mas, como bem lembrou o João, há sim irrecuperáveis, há sim monstros, e eles, cedo ou tarde, vão acabar delinquindo. E aí passa a agir a Polícia Civil, que vai apurar, buscando a materialidade e a autoria, para colocá-los fora do circuito social, na cadeia.
nós acabamos misturando isso tudo, fragmentando cada vez mais, procurando medidas paliativas, tergiversando a questão institucional, quando deveríamos sim, através do nosso voto, agirmos de acordo com a nossa preocupação maior, porque a nossa preocupação maior hoje é a segurança pública. E, infelizmente, nós mesmos, enquanto cidadãos, não estamos dando à questão a importância que ela tem para todos nós. Estamos permitindo que medidas politiqueiras, ações imediatistas, João, acabem se tornando a regra, parecendo a panaceia, a solução imediata. Mas nós sabemos que segurança pública, e isso eu falo sempre para as mulheres, que eu digo são seres humanos melhores. Segurança pública é como o trabalho da dona de casa. Ele não acaba nunca. Todos os dias a mulher precisa varrer, ou o homem precisa varrer, precisa passar um pano, precisa limpar. Não adianta, filete, uma grande limpeza na segunda-feira e passarmos 15 dias sem um retoque. Segurança pública é um trabalho diuturno, quer de vigilância, quer de repressão, evitando todo o tempo. E aqueles que não conseguirmos evitar, retirando da sociedade. A atividade delegada acaba por tentar tapar buracos no horário que o efetivo policial não tem, exigindo que o policial que já trabalhou bastante seja obrigado a trabalhar ainda mais para ter um mínimo de soldo digno para sustentar a sua família. Que esperarmos de uma pessoa que trabalha ganhando pouco, que tem que trabalhar ainda mais para fazer a mesma coisa para poder ganhar um pouquinho melhor? Não era muito mais digno? Não era muito mais são? Não era muito mais inteligente? Não era muito mais eficaz que valorizássemos o policial na própria atividade a qual ele é concursado, para a qual ele foi treinado, para a qual ele desenvolveu o histórico da sua carreira? Nós estamos tapando buracos do sol com peneiras, estamos enxugando gelo, estamos tentando passar à sociedade, João, a impressão que segurança pública será resolvido num passe de mágica. E não é verdade. O João é um homem viajado, sabe bem o que vou dizer. Filete é um homem viajado, sabe o que eu vou dizer. Segurança pública é cara no mundo inteiro. São investimentos enormes na segurança pública. E não podemos, João, nos afastar do PCC do bem. PCC do bem. Paciência, ciência e coragem. Para se levar a cabo um bom trabalho de segurança pública, você precisa de paciência, de ciência e de coragem. Explico. Paciência por quê? Sem imediatismos. Sem agirmos de acordo com o clamor do momento, para evitar as injustiças que desgastam o trabalho policial. Ciência. Trabalho técnico, científico. Olha a evolução que a Polícia Federal teve, João. Por conta de quê? Por conta de sistemas de apuração financeira que trouxeram do exterior, de altíssimo nível cibernético. Estão colocando gente graúda na cadeia. E nós todos esperamos que coloquem todos eles. E coragem. Nesse particular, o brasileiro, o policial brasileiro, as heroínas e heróis do Brasil dão show. Mas nos falta o complemento desse tripé: investimento. De altíssima monta. O policial há de ser bem remunerado. As instituições policiais hão de ser limpas, convidativas. Não é possível que delegacias de polícia sejam lugares sujos, soturnos, feios, que batalhões tenham dificuldade, porque a nossa casa, a delegacia de polícia, o quartel da Polícia Militar, é a casa do povo. Nós precisamos dessa parceria e o povo merece que tenhamos melhor estrutura, melhor financiamentos, melhores salários. E claro que sim, coloquemos para fora todos os policiais que agirem errado. Ninguém aqui vai colocar policial bandido para debaixo do tapete ou esconder nossas mazelas, desde que tenhamos, e a população sabe disso, a importância que merecemos. A polícia é uma instituição que tem um binômio importante: proteger e servir. Essa é a nossa função e é isso que pedimos sempre. Que nos deem esse voto de confiança, exigindo sim qualidade no nosso trabalho, mas participando e escolhendo melhor os nossos dirigentes, porque são eles, em última análise, que editam os comportamentos e os nortes, quer da Polícia Militar,
quer da Polícia Civil, quer da Polícia Federal. Tem um convite aqui, antes do João falar, só para convite, lançamento do livro 143 Rosas que Falam. Amanhã, na Livraria Realejo, quero parabenizar essa livraria que está sempre dando oportunidade para novos e já conhecidos escritores, né? E o lançamento é às 6h30 da tarde, Rua Marechal Deodoro 2. Tem que enaltecer aqui o delegado poeta e também a Realejo, que dá muita oportunidade, não é isso? João, essa questão aí no lançamento do livro, convite para você, pegar o convite vai estar bonitinho aqui, convite Della Rosa aqui, Obrigado, o meu já tenho, eu estarei presente lá às 6h30. Mesmo depois do meu trabalho do lado lá da gente. Então, e vai ser verdade, um prazer. A loja é bem pertinho. É bem pertinho. Mandar um abraço pro Zé Flávio, que tá cobrindo o evento amanhã, se Deus quiser, né? E, João, essa questão da atividade delegada, temos pouco tempo aqui, e também os seus agradecimentos, os seus... Para ser bem rápido, era ilegal você ter atividade policial e você trabalhar para iniciativa privada. Era ilegal há bem pouco tempo. Passou a ser tolerado. Continuava ilegal, mas tolerado. Fechava-se os olhos. Agora passou a ser legal. O que é interessante, regulamentado, legalizado. Está legalizado. O que é interessante é que você, com isso, você cria uma carga de estresse e de sobrecarga de trabalho ao policial que eu não vejo nada produtivo. Muito pelo contrário. Eu vejo como improdutivo e faz também criar um vínculo que é muito perigoso. Isso só aconteceu virar uma milícia. Isso acaba tornando-se uma milícia legalizada. É isso que eu queria colocar. É um perigo muito grande. Eu quero agradecer a todos, Filete, do Dr. Paulo Della Rosa. 2 pré-candidatos aqui, João. Você é pré-candidato também? Pré-candidato Porque também. todos que vieram aqui que são pré-candidatos, eu numerei. Então, não seria justo com vocês. Della Rosa é pré-candidato pelo... Honestamente, eu ainda não decidi. Mas pode ser que sim? Pode ser que sim. Pelo Partido Verde. Partido Verde, e o João já é pré-candidato pelo PR, né? João, foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente. Sempre admirei muito. Filete, muito obrigado pela oportunidade. E a todos vocês, meu mais sincero, mais nacarado, muito obrigado. Obrigado a todos. E olha, vou tentar ir sim. Vou tentar ir muito amanhã obrigado. assim lá no... Eu acho importante essa parte de literatura que dá realmente uma... nós precisamos mais do Brasil, de mais livros. Mais amor. Mais amor, né? Agradecer os funcionários aqui, a Gisele, o Reale, a Cris, a Daiane, a dona Joana, a William, a Vitória, a Amanda, porque sempre estão ajudando o programa aqui. É um bom final de sexta, um bom final de semana que você merece, tá? Fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com. Muito obrigado, boa tarde.